Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa continuação da semana passada. Na aula anterior, nós estudamos as mudanças de estado físico. E na aula de hoje faremos as questões do módulo 4 do seu material. E essas questões do módulo 4, elas tratam especificamente o que foi visto na aula anterior, que são as mudanças de estado físico, ok? Então, pegue seu caderno, pegue um lápis e uma borracha e acompanhe comigo. Vamos lá para a primeira questão? Questão 1. A diferença entre os conceitos de calor sensível e de calor latente é que o primeiro é... Então, vamos com calma. O que nós vimos na semana passada? Que calor sensível era energia necessária para aumentar ou para diminuir o nível de agitação das partículas de um sistema. Portanto, era a energia que estava associada à variação da agitação das partículas. E portanto, o calor sensível é aquela energia necessária para mexer na temperatura, portanto, está associado com a variação de temperatura. E o calor latente é a energia necessária para fazer o quê? Mexer no estado físico, no estado de agregação das partículas de um sistema. Bom, então vamos lá para a nossa resolução. O calor sensível está ligado às variações de temperatura, como foi dito na aula anterior, e o calor latente às mudanças de estado físico. Portanto, alternativa letra D. Certinho? Vamos para a próxima questão, questãozinha 2. Questão 2. O gráfico mostra a temperatura de 100 gramas de uma substância, inicialmente no estado sólido, em função da quantidade de calor absorvida. Palavrinha-chave aqui para a gente, estado sólido, tá? Então, vamos olhar o gráfico, vamos primeiro entender o que está acontecendo no gráfico e depois vamos ver qual a pergunta do problema. Então, quando eu não forneço nenhum calor, eu tenho a substância no estado sólido na temperatura inicial de 279 graus Celsius. Aí forneço 150 calorias, percebo que a temperatura do corpo varia até atingir a temperatura de 327 graus Celsius. Portanto, se eu estou fornecendo energia sob a forma de calor e essa energia está sendo usada pelo corpo para variar a temperatura, isso aqui é calor sensível. No segundo trecho, eu percebo que eu dou calor entre 150 calorias e 750. Então aqui, nesse trecho, eu estou fornecendo uma quantidade de calor que equivale a 600 calorias, porque 750 menos 650 são 600 calorias. O que eu percebo que está acontecendo pelo gráfico? Eu estou percebendo que a temperatura fica constante. Então eu forneço calor e não varia a temperatura. Certamente está ocorrendo mudança de estado. E no terceiro trecho, eu forneço calor de 750 até 900 calorias e percebo que a temperatura do corpo está variando. Novamente, a energia está sendo usada para variar a temperatura, portanto, é calor sensível. Agora, vamos ler aqui o enunciado. Olha a pergunta do problema. Nessa situação, o calor latente específico de fusão dessa substância, então ele está me dizendo que vai ocorrer fusão. Portanto, o que eu sei? Que no primeiro trecho, como eu comecei no estado sólido, eu estou aquecendo o sólido. No segundo trecho está ocorrendo fusão, portanto, eu tenho sólido mais líquido. E no terceiro trecho, eu tenho líquido. Turminha, cuidado aqui, Quando eu olho para o meu gráfico ou para a minha substância, nessa situação aqui, eu só tenho sólido a 279 graus Celsius. Quando eu olho para a minha substância, nesse instante aqui, eu só tenho sólido a 327 graus Celsius. Quando eu olho para a minha substância nesse instante aqui, eu só tenho líquido a 327 graus Celsius. E quando eu olho para a minha substância nesse instante aqui, eu só tenho líquido a 369 graus Celsius. A pergunta do problema é a seguinte: quanto vale o calor latente de fusão? Em outras palavras, quanto vale o L? Essa é a pergunta do problema. Então, vamos começar nossa resolução. Para a gente começar nossa resolução, vamos lembrar que eu tenho 100 gramas da substância e pelo gráfico a gente já identificou que a fusão ocorre a 327 graus Celsius.
Então, eu estou especificamente tratando desse trecho do gráfico, certo? Bom, então, quanto de calor eu forneci? Já discutimos anteriormente. Eu forneci 750 menos 150 calorias, que equivale a 600 calorias. Ah, então eu forneço 600 calorias para 100 gramas de uma substância. Como é que a gente calcula calor latente? Q igual a M vezes L. Como o Q vale 600 e o M vale 100, eu sei que o L é a razão do Q sobre M. Portanto, 600 sobre 100. 600 sobre 100 dá 6 calorias por grama. O que significa isso? Que para cada 1 grama da substância que vai sofrer fusão, eu preciso fornecer 6 calorias. Portanto, alternativa letra D. Tudo bem? Vamos para a próxima? Questão 3. O derretimento do gelo das calotas polares é um dos problemas provocados pelo aquecimento global. Suponha que o gelo polar se encontre a menos 4 graus Celsius e se funda a 0 graus Celsius. Considerando-se o calor específico sensível do gelo, meia caloria por grama grau Celsius, e o calor específico latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, pergunta do problema: qual é a máxima massa de gelo polar que pode ser derretida com uma quantidade de calor igual a 3,28 vezes 10 a quinta calorias? Bom, então vamos entender o que nós temos aqui. Eu tenho gelo a menos 4 graus Celsius e vou fornecer 3,28 vezes 10 a quinta calorias. Dado que o gelo vai sofrer fusão somente a 0 graus Celsius, porque o examinador me contou, a pergunta do problema é: com essa quantidade de calor, quanto de massa eu consigo derreter? Certo? Então, vamos começar a nossa resolução. Para a gente começar a nossa resolução, a gente primeiro precisa perceber que a pergunta do problema é quanto de gelo eu vou derreter. Só que para o gelo sofrer fusão, eu primeiro preciso aquecê-lo de menos 4 até 0. Ah, então a primeira quantidade de calor que eu vou fornecer é um calor sensível, eu vou variar a temperatura. A segunda quantidade de calor que eu vou fornecer vai ser usada para produzir uma fusão. Só que a fusão só ocorre quando o gelo chega a 0. Então, a primeira parte do problema é calcular a quantidade de calor necessária para aquecer uma massa M de gelo. Se eu vou aquecer, Q igual a M vezes C, delta θ. Bom, a massa eu não tenho, é M. O Czinho, o examinador me contou no texto que vale meia caloria por grama grau Celsius. Está aqui, ó, meia caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é o delta θ. O delta θ vai ser a temperatura final, que é 0, que eu vou aquecer o gelo até a temperatura de fusão, menos a temperatura inicial, menos 4. Não podemos esquecer que menos com menos dá mais. Então, essa conta aqui vai dar 4. 4 vezes meio dá 2. Ah, portanto, a quantidade Q1 de calor vai ser 2 vezes M. Deixa lá essa equaçãozinha. E essa quantidade de calor para que é mesmo? Para aquecer o gelo de menos 4 até 0 graus Celsius. Só que agora eu preciso calcular a quantidade de calor para fundir a massa M de gelo. Bom, para produzir fusão é mudança de estado. E se é mudança de estado, calor é calor latente. Q igual a M vezes o L. O M eu não sei quanto vale, a pergunta do problema é essa. E o calor latente de fusão, ele me deu no enunciado que vale 80 calorias por grama. Ah, portanto, a quantidade Q2 de calor é igual a 80 vezes M. Certinho. Quanto eu preciso de calor? Bom, eu preciso Q1 mais Q2. Porém, Q1 mais Q2 precisa ser igual a 3,28 vezes 10 a quinta. Então, quanto de massa eu consigo fundir com a quantidade de calor fornecida? Então, Q1 mais Q2 tem que ser igual a esta quantidade de calor fornecida. Quanto vale o Q1? Q1 vale 2M. Quanto vale o Q2? 80M. E tudo tem que ser igual à quantidade que eu posso fornecer. 3,28 vezes 10 a quinta. Portanto, 82M é igual a 328 vezes 10 a terceira. Cuidado que eu andei com a vírgula aqui, ó, duas casas.
e, portanto, a potência de 10 diminui 2 unidades. E a pergunta do problema será respondida dado que o m é igual a 328 vezes 10 à terceira dividido por 82. 328 dividido por 82 dá 4 e sobra o 10 à terceira. Portanto, m é igual a 4 vezes 10 à terceira. E 4 vezes 10 à terceira é a mesma coisa que 4.000 gramas, que equivale a 4 quilogramas. Portanto, a nossa resposta, letra D. Tudo bem, turminha? Vamos para a próxima e última questão da aula. Questão 4. Bom, questão 4, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na leitura do enunciado. Em uma cidade ao nível do mar, uma pessoa colocou 1 litro de água, 1 quilograma, inicialmente a 20 graus Celsius, para aquecer. Envolvida com outros afazeres, a pessoa esqueceu da água sobre a chama do fogão. E quando se lembrou, notou que a água estava em ebulição e que 80 gramas já haviam vaporizado. Desprezando-se a perda de calor da água para o ambiente, considerando-se o calor específico sensível da água igual a 4,2 vezes 10 à terceira joule por quilograma grau Celsius, e o calor latente específico de vaporização da água igual a 2,3 vezes 10 à sexta joule por quilograma, pergunta do problema: a quantidade de calor fornecida para a água foi de... Bom, então vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho 1 litro de água, que equivale a 1 quilo de água, a 20 graus Celsius. A pessoa coloca isso numa panela, num recipiente e coloca no fogo. E vai fazer os afazeres da casa. Só que a pessoa esquece que a panela está sob o fogo. Quando ela lembra, ela percebe que 80 gramas de água virou vapor. Pergunta do problema: quanto de calor foi fornecido? Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber é que a água só vai entrar em ebulição ao nível do mar quando atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Inicialmente, a temperatura da água não é 100 graus Celsius, é 20 graus Celsius. E, portanto, a primeira parte do calor fornecido para toda a massa de água é um calor sensível, que serve para variar a temperatura de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. A segunda parte do problema está associada à quantidade de calor fornecida para vaporizar 80 gramas de água. E a pergunta do problema é quanto vale a soma desses dois calores fornecidos para essa massa de água. Então, vamos começar a nossa resolução. Então, a primeira quantidade de calor, Q1, é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 1 kg de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius. Cuidado que agora o nosso calor específico sensível está sendo dado em joule por quilograma grau Celsius. Então, não precisa transformar a unidade de massa de 1 kg para grama. Nós estamos muito acostumados a calcular esse tipo de questão usando o calor específico sensível em calorias por grama grau Celsius. Agora ele quis mudar a unidade de medida, não tem problema nenhum. Como é que a gente vai calcular o calor Q1? Q1 é igual a m vezes o C, delta θ. Bom, a massa vale 1 kg, tá aqui. O Czinho ele forneceu no texto 4,2 vezes 10 à terceira. E o delta θ é a temperatura final, que é a temperatura de ebulição da água, 100, menos a temperatura inicial, que vale 20 graus Celsius. Então, vai ficar 1 vezes 4,2 vezes 10 à terceira, vezes 80. E essa quantidade de calor é 3,36 vezes 10 à quinta joules. Agora, vamos continuar e vamos calcular a quantidade Q2 de calor. Só que a quantidade Q2 é a quantidade para vaporizar 80 gramas dessa água. E aí, sim, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque o nosso latente de fusão está em joule por quilograma. E a nossa massa está em grama. Será necessário transformar a unidade de grama para quilograma. Como 1 quilograma tem 1000 gramas, a gente sabe que 80 gramas equivale a 0,080 quilogramas, certo? E agora vamos vaporizar. Como é que eu calculo o calor para vaporização? Q é igual a M vezes L, tal que esse L é o latente de vaporização fornecido no texto.
A massa é 0,080 e o L é 2,3 vezes 10 a sexta joule por quilograma. Portanto, Q2 é 1,84 vezes 10 a quinta joule. Só que a pergunta do problema é qual é a quantidade de calor total. Então, vai ser Q2 mais a quantidade Q1. Portanto, Q é igual a Q1 mais Q2, que equivale a 3,36 vezes 10 a quinta, mais 1,84 vezes 10 a quinta. E o Q total é 5,20 vezes 10 a quinta joules. E, portanto, a nossa resposta é letra B. Turminha, após essa aula, vocês estão aptos para revisar o que foi feito na aula de hoje e começar a fazer a tarefa do módulo 4. Certinho? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.